Olá pessoal, hoje é 31 de agosto de 2022. Lembre-se, qualquer um que esteja se identificando como mal não pode ser bom e muito menos ser divino. E infelizmente todos os apegados têm uma boa dose ou muita maldade em sua mente dominada pelo eu-ego. É claro que o nível da maldade só depende do nível espiritual que os apegados vivem hoje. E só lembrando que não existe duas pessoas com o mesmo nível espiritual. Uns estão se elevando e outros estão em franca decadência espiritual. Estão se rebaixando e se confinando cada vez mais na ignorância do eu-ego. E o pior, nenhum deles percebe que o ego é o mestre do ilusionismo. Se é apegado, está sendo iludido pelo eu-ego. Ele é ilusório porque não existe. O eu-ego realmente não existe, mesmo porque a sua natureza é absolutamente idêntica, feita à imagem e semelhança de Deus. Então, se você é e tem essa natureza absoluta, imutável e eterna, você não pode ser o eu-ego. Por isso que ela realmente não existe, mas ilude o apegado da sua existência. O eu-ego é absolutamente mesquinho, porque é 100% egoísta e zero de virtude. E este é o nível da grande maioria das pessoas, infelizmente. O ego convence o apegado que ele é, entre aspas, feliz, mas convence também que o apegado ele é sofredor, nervoso, estressado, insatisfeito. Ou então, o eu-ego, ele convence as pessoas que ele é próspero, entre aspas, ou que a pessoa é miserável e daí para frente. O ego apenas convence o apegado que o inexistente existe e que é real. Sim, todos esses sentimentos de alegria, de tristeza, de estresse, etc., são meros convencimentos impostos pelo inexistente eu-ego na mente do apegado. Não é à toa que todos os sábios, sem exceção, pregam o desapego ao eu-ego, a eliminação do eu-ego para eliminar essa ilusão. Mesmo porque o eu-alma idêntico a Deus pertence ao mundo real, verdadeiro, eterno e divino, imutável e absoluto de Deus. Então, a nossa passagem aqui é um mero teste, ou uma mera oportunidade de praticarmos o desapego para conseguirmos conquistar o reino de Deus. Por isso, não seja iludido pelo inexistente eu-ego. E ser iludido pelo inexistente e se identificar como sendo o ego inexistente é totalmente irracional e ilógico. Mas os apegados caem nessa armadilha e vivem alimentando a própria ilusão que o faz sofrer por nada durante a vida toda. E essa ilusão é a preguiça da mente fraca que quer e deseja tudo que imagina. Fica sonhando, faz projetos, metas e objetivos e se convencendo que esses quereres se realizarão na vida pelo esforço físico, intelectual ou orando e pedindo a Deus. Isto é uma mente tão fraca e iludida que quer tudo sem ser merecedor de absolutamente nada. E muito menos ser merecedor da graça e da bênção de Deus. E o pior, quer ao mesmo tempo ele deseja o mundo, conquistar o mundo. Ele tem sonhos de se tornar absolutamente feliz, alegre, harmônico, seguro, etc. E ao mesmo tempo ele tem temores, tem estresses, tem preocupações. Ou então ele fica arrogante e mais convencido.
de acordo com os resultados recebidos pela pessoa. Isto é, se as pessoas apegadas se negativam e se enfraquecem, seja qual for o resultado. Se ele se convence que o resultado é bom, fica arrogante, convencido, orgulhoso. Se ele acha ou se convence que o resultado é ruim, ele fica nervoso, estressado, triste, ansioso, insatisfeito. De qualquer forma, qualquer que seja o resultado, o apegado sempre se negativa e sempre se ilude e se enfraquece. E qualquer contrariedade se torna um grande obstáculo para a vida dos apegados. Tudo é um grande obstáculo, pois o seu esforço sincero em mudar a própria mente apegada em desapegada é um esforço que pensa ser injusto e injustificável. Por quê? Porque ele está se dedicando com toda força, com toda coragem, com toda determinação às suas causas apegadas e egoístas, mas convencido de que são quereres absolutamente necessários para a vida, para a família, para o trabalho, para a finança, etc. Quando na Bíblia está escrito, primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Então, com certeza, a pessoa que é apegada quer conquistar o mundo por sua conta e usando sentimentos absolutamente negativos, quando deveríamos ser todos merecedores da graça e da abundância infinita de Deus. E mais, critica e impõe os seus quereres para a manutenção das suas, entre aspas, conquistas e não admite qualquer mudança adversa. E o pior, planta as sementes do egoísmo e só deseja resultados divinos imediatos, pois é ansioso e não suporta nenhuma perda, não suporta nenhuma recaída em suas conquistas. Tem a mente egoísta e tão fraca que até a sua fé é absolutamente temporária, absolutamente se abala com absolutamente tudo. E logo ela é dominada, essa fé é abafada, a fé é neutralizada pelas dúvidas e inseguranças e negatividades, tudo típicos dos apegados. E o apegado não percebe que todos os seus sofrimentos, fraquezas e dificuldades são meras e falsas percepções, falsos entendimentos, são falsas interpretações. Todos os sofrimentos e negatividade são falsos convencimentos, falsas visões, falsas conclusões impostas pelo venenoso eu ego dualista. Até mesmo as alegrias, a felicidade, a paz são todas falsas, temporárias e ilusórias. Isto por quê? Porque tudo que é de Deus e da alma, tudo que é real, verdadeiro, ele é permanente, eterno, imutável e absoluto. Então, quando se consegue o desapego, tudo se torna absolutamente permanente, eterno, imutável e absoluto. Contrário às falsas e temporárias alegrias, paz e felicidade. Mas, quando se começa a praticar o desapego verdadeiro e sincero, tudo que era falso, mas aparentava ser real, se torna na verdadeira experiência absoluta, divina, imutável, virtuosa e eterna. E é essa a experiência de ser perfeitamente idêntico a Deus. E mais, perceba que a falsa fé que coexiste com o medo, estresses e preocupações não pode ser uma fé verdadeira. As pessoas proclamam, eu tenho fé em Deus, tenho fé em mim, tenho fé nas minhas orações, em Jesus, em Buda, mas essas
essas pessoas que declaram a sua fé estão vivendo, né, com medo, com preocupações, estresses, nervosismo, insatisfações. Tá, isso prova que a fé é absolutamente falsa, é um mero convencimento mental. Não pode ser verdadeira, pois a fé verdadeira fortalece e se torna inabalável. As pessoas se tornam absolutamente inabaláveis e absolutas. Então, a fé verdadeira não admite nenhum medo, nenhuma preocupação, nenhum tipo de negatividade. E a sinceridade verdadeira traz essa fé absolutamente divina. Sem a sinceridade só existe o falso e a negatividade. E aí não existe fé que seja forte e inabalável. A fé é uma ponte entre o inferior infernal para se atravessar para o lado supremo e divino. E essa fé, essa ponte, jamais deve se desequilibrar ou se romper. E para isso basta a sinceridade em crer em Deus e na própria alma. Não importa o que aconteça, mantenha a sua fé firme no amor de Deus. Não importa que as coisas, os fatos, os fenômenos, as ocorrências contrariem violentamente os seus quereres. Mantenha-se firme na sua fé e aí a sua fé vai estar livre das negatividades, porque você manteve a sua sinceridade para com Deus. E caso a fé não se estabeleça firmemente, é por pura falta de sinceridade. Então tem que praticar mais. Isto é, ainda não acredita piamente em Deus e o medo e as dúvidas estão ainda presentes na mente das pessoas, né? Portanto, prometa e se agarre firmemente em Deus e em si próprio, pois só você pode ser sincero com você mesmo e com Deus. Não acredite na sinceridade dos outros. Cada um deve seguir o seu rumo. Acredite que você é capaz de ser sincero e comprometido consigo e com Deus e com ninguém mais. E esse é o segredo da fonte da verdadeira fé inabalável. Acredite em si, em Deus e ninguém mais. E mais, não faça do medo, dos sofrimentos, das preocupações, a causa de você criar fé. A única causa da verdadeira fé deve ser o seu compromisso com a própria sinceridade pura e verdadeira. Caso contrário, terás a fé falsa, baseada na dúvida e no medo imposto pelo eu ego. Isso significa que a fé foi forjada, foi criada para te iludir mais uma vez. Por exemplo, o apegado está temeroso com algo e ele afirma, tenho fé que vai dar certo. Ele está com medo de algo, está preocupado, estressado com algo e ele afirma para ele mesmo que ele tem fé que vai dar certo. Outro exemplo, tenho fé que vou conseguir realizar o meu sonho materialista e egoísta. As outras pessoas dizem, tenho fé que vou ser um rico, famoso e poderoso um dia. Veja que a base dessa fé é o medo, é o querer egoísta, é a preocupação, é o estresse, é a fraqueza, é a insatisfação e é totalmente falsa. Esse tipo de fé baseada nos quereres e nas aversões, nos medos, nas preocupações, é uma fé que nasceu já da negatividade inexistente. Então, essa fé baseada nas negatividades inexistentes, porque foram criadas pelo eu ego, claro, se a base é inexistente, a fé também é inexistente. E é isso que está acontecendo com todos os apegados que dizem ter fé.
isto é, não tem nada de sinceridade verdadeira. Esse tipo de fé é aquela que quer conquistar o mundo inferior criado, mas não está qualificado a conquistar Deus e a própria alma divina. Lembre-se, é a pura sinceridade em todas as práticas do desapego que desperta o Deus da alma, que é idêntico ao Criador, tá certo? E mais, jamais tema as transformações em sua vida. Você não pode ter medo de se transformar em um ser sem esse corpo e sem essa mente e sem os 5 órgãos sensoriais físicos e materiais. Você não pode temer perder a sua falsa identidade, a sua falsa consciência e a sua falsa existência inferior neste mundo material criado. Lembre-se, não tema perder o eu-ego e se transformar no eu-alma. As pessoas têm medo de perder o eu-ego e se transformar no eu-alma divino, absolutamente semelhante e idêntico a Deus. Por quê? Você não deve temer a perda do eu-ego, mesmo porque você não está perdendo nada. Muito pelo contrário, quando você perde o eu-ego, você está ganhando a vida divina, eterna, sábia, eternamente feliz, puro amor e virtuosa. Então creia, tenha fé em deixar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo nas mãos de Deus, isto é, de acordo com as vontades de Deus. Então verás e experienciarás o caminho e a jornada da sua vida rumo à vida divina eterna. Mas não espere que os seus sonhos egoístas e materialistas te tornem sábios e eternamente felizes e livres dos sofrimentos. Isso é um absurdo, isso não existe, mas é o que todo apegado está convencido. E por isso que eles correm atrás da matéria. Os apegados descobrirão que os seus feitos, os seus sonhos egoístas, no momento de se desencarnarem, os tornaram em seres de baixa consciência e espiritualmente vazios da riqueza espiritual recebida de Deus em suas almas divinas. Tá certo? Então, aí já é tarde. Isto é, dedicaram a conquistar o mundo, porém criaram mais dívidas morais e espirituais nesta breve passagem. Então, pare de criar mais dívidas morais e espirituais, porque todo apegado cria. Estão criando mais dívidas morais e espirituais e terás que reencarnar para poderem saldar mais essas dívidas. Já acumulou muitas dívidas, talvez em vidas passadas, e está acumulando mais dívidas nesse mundo. Portanto, tenha fé sincera e pura para pagar essas dívidas e um dia ter o crédito de se transformar na alma idêntica e perfeitamente semelhante a Deus. Então, desejo a todos boas práticas do desapego, pratique contemplação, pratique repetir o nome de Deus sempre, pratique essa fé inabalável, com toda a sinceridade. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.